Caro diácono José, irmãos e irmãs em Cristo, no Evangelho de hoje nós ouvimos Jesus chamando os seus apóstolos. E Jesus escolhe 12 apóstolos. Mas por que 12 apóstolos? O que significa 12 apóstolos? Qual que era a intenção de Jesus em escolher 12, não 7, não 5, não 30, não 80? Se ele escolhesse, por exemplo, 40, seria melhor do que 12. Por que ele escolheu 12? O Antigo e o Novo Testamento começam da mesma forma. O Antigo e o Novo Testamento começam com um ato de fé. E esse ato de fé do Antigo e do Novo Testamento, ele é baseado em duas realidades diferentes. Com o ato de confiar e com o ato de oferecer. Nós podemos dizer que o Antigo Testamento, ele começa com Abraão. Nós temos o capítulo do 1 ao 11, que é chamado pré-história, onde nós temos a Babilônia, nós temos Adão, Eva, mas a história de fato começa no capítulo 12 de Gênesis, com Abraão. E aqui acontece o primeiro ato de fé. Deus escolhe um homem e através daquele homem, também da sua mulher, depois Sara, Deus queria formar um povo. Então Deus pede a Abraão que ele acreditasse que ele teria um filho na velhice. E aqui era um homem de aproximadamente 90 anos. Que ele acreditasse que deixando a sua casa, indo para uma terra nova, ele seria abençoado. Começou com um ato de fé, que ele acreditasse que teria um filho na velhice, que deveria deixar a sua terra. Mas começou também com uma oferta. Depois que ele teve o seu filho, Isaque, Deus falou assim: Abraão, pegue o seu filho Isaque, coloque lenha nas costas dele, leve ele para o alto do monte e ofereça o seu filho a Deus. Imagine se Deus pedir para você, pai e mãe, oferecer o seu filho como prova de amor a Deus. Imediatamente nós diremos, isso não é a voz de Deus, é a voz da tentação, de um anjo mau. E aí foi isso que Abraão fez. Abraão pegou um menino, subiu no alto do monte. Quando ele estava oferecendo, ele ouviu a voz de Deus dizendo: Abraão, não ofereça o seu filho, hoje eu sei que você me ama. De você sairá uma grande descendência. Então Abraão teve Isaque, Isaque teve Jacó, e depois Jacó teve 12 filhos. E desses 12 filhos se organizaram as 12 tribos de Israel. Deus, ele queria que estas 12 tribos de Israel, os 12 filhos de Jacó, se tornassem como instrumentos de Deus para formar um povo. E Deus, através daquele povo, queria salvar o mundo todo. O Antigo Testamento começa com um ato de fé que engloba um ato de fé que pede confiar e oferecer. O Novo Testamento não é diferente. E aqui no Novo Testamento nós não temos Abraão. No Novo Testamento Deus também pede um ato de fé. E Deus pede um ato de fé a uma mulher, a Maria. Deus pede que ela acredite que ela teria um filho sem homem. Que ela acredite que aquele filho seria o Salvador. Mas Deus também pede que ela ofereça o seu filho. E nós sabemos que Nossa Senhora ofereceu através do seu silêncio. Nossa Senhora subindo com Jesus no Monte Calvário, a mãe não largou, não deixou o filho em nenhum momento. Deus, ele mostrava que através de Nossa Senhora, nós também estaríamos mais próximos de Deus. Da mesma forma que haviam 12 filhos de Jacó, e através de 12 tribos, Deus quis organizar um povo. Lá no Novo Testamento, Deus também queria organizar um povo. Aquele povo de Israel que havia se dispersado, que havia se perdido, Deus, ele queria formar um novo povo. Deus escolhendo os 12 apóstolos, aqui Deus está formando uma igreja. Aqui Deus está formando um grupo. E é interessante que no Evangelho, aparentemente existe uma contradição, algo um pouco estranho. Jesus envia eles para pregarem, para curarem, mas Jesus diz: não entre no território dos samaritanos, não vão aos pagãos. Mas qual é a lógica de Jesus dizer para os apóstolos: não ide aos pagãos, não entre no território dos samaritanos? Jesus não veio para todos? Todos não deveriam receber a mensagem? E agora Jesus pede para os apóstolos irem apenas para um grupo reduzido de pessoas. Os judeus, aquele povo que foi escolhido e preparado por Deus, que havia se dispersado, Deus queria que eles fossem o primeiro
grupo, o primeiro povo a ser inserido na igreja, a voltar para o rebanho que eles faziam parte. E depois daquele povo, o povo judeu, que os apóstolos foram enviados para eles, depois que eles fossem inseridos na igreja, o restante da humanidade, todo mundo seria evangelizado, receberia a mensagem dos apóstolos. Então Deus, ele forma uma igreja, Jesus forma uma igreja, e Jesus formando uma igreja, além de querer que a sua mensagem se espalhe para todo mundo, Jesus quer nos salvar em comunidade. Tem um texto muito bonito, texto do Concílio Vaticano II, que diz da igreja Lumen Gentium, a luz do mundo. O texto diz assim: por que Jesus formou uma igreja? Por que Jesus quis uma igreja? Jesus quis uma igreja, e aqui eu falo com muita alegria a todos esses que estão presentes aqui na igreja. Nós temos muitas pessoas hoje na Sé Catedral. Jesus fundou uma igreja porque Ele quer nos salvar em comunidade. Jesus poderia nos salvar sozinhos, cada um na sua casa, fazendo a sua oração, se encontrando diretamente com Deus. Jesus poderia nos salvar sozinhos. Jesus quis uma igreja, além de proteger a verdade, Jesus quis uma igreja para Ele nos salvar em comunidade, para Ele nos salvar juntos. Querido irmão, querida irmã, um dos símbolos mais bonitos da igreja, e essa igreja que Jesus fundou, essa igreja que Jesus deixou, é a igreja católica. Um dos símbolos mais bonitos da igreja é a barca de Pedro. Jesus é como se fosse a igreja de Cristo, a igreja católica é como se fosse um barco. E quem está nesta barca está seguro. Desde o começo da igreja, os primeiros padres da igreja, eles já diziam: quando houve o dilúvio, lá em Noé, quem que se salvou do dilúvio? Quem estava na barca, quem estava na arca. A nova arca é a igreja. Aqueles que estão na igreja estarão seguros. Algumas vezes pessoas dizem assim: padre, parece que a igreja é muito atrasada. Padre, parece que a igreja não se adapta aos tempos. Parece que a linguagem, o jeito da igreja pensar não atrai mais as pessoas. Queridos pais, guardem o que o padre vai dizer agora. Os ensinamentos da igreja são árduos, mas eles não decepcionam. Repito, e aqui como um padre jovem, eu tenho 43 anos, talvez a idade de muitos de vocês, um pouco menos da maioria, já atendi muitas pessoas no leito de morte. Já tive a oportunidade de ser a última pessoa que segurou na mão de várias pessoas. Já vi várias pessoas morrerem e partirem segurando na minha mão, que eu nunca tinha visto na vida. Nunca tinha visto na vida. O padre, ele tem essa graça, muitas vezes como um médico, um enfermeiro, uma enfermeira, de ver a pessoa na agonia e no momento final. E naquele momento, a grande maioria, elas clamam por Deus. Porque ela sabe que o seu dinheiro não resolverá mais o problema. Ela sabe que por melhores que sejam os grandes amigos, eles não vão resolver o problema. Essas pessoas clamam por Deus. Então eu digo e repito com a maior convicção, mesmo tendo relativamente pouca idade, mas com um pouco de experiência de momentos extremos da vida. Os ensinamentos da igreja são árduos, mas eles não decepcionam. Tem acontecido, Diácono José, apesar de ser de família portuguesa, ele nasceu nos Estados Unidos, tem acontecido um fenômeno muito interessante nos Estados Unidos, que é a conversão de muitos pastores protestantes à igreja católica. Inúmeros, muitos voltando. Esses pastores começam a estudar a patrística, os primeiros séculos, começam a estudar os santos e muitos voltam. Tem um deles, ex-pastor Scott Hahn, ele tinha 6 filhos, voltou à igreja, depois a sua esposa também voltou, e um dos filhos de Scott Hahn, Jeremias, hoje um dos filhos de Scott Hahn é padre. Ele diz: que alegria, meu filho é padre. Eu tenho que tomar a bênção, meu filho toma a minha bênção e eu tomo a bênção do meu filho. É assim também quando eu ligo para o meu pai, eu digo: pai, bênção. Ele diz: filho, Deus te abençoe. Sua bênção também, padre. E eu digo:
pai, Deus te abençoe. Tem muitos pastores voltando nos Estados Unidos. E no Brasil também, permita contar um pouco sobre um fenômeno muito interessante que está acontecendo no Brasil. No Brasil existem muitas pessoas influentes, extremamente influentes na sociedade, que estão se tornando católicos. Muitos de vocês já assistiram inúmeras novelas brasileiras em Portugal. Muitos cresceram assistindo novelas brasileiras. Uma das atrizes mais famosas do Brasil, Cássia Kiss. Se vocês verem a foto, vocês vão lembrar. De repente ela foi chamada para um programa da emissora que ela trabalha. E aí ela foi ser entrevistada. E aí, grande audiência, uma atora famosa, referência, conhecida. Ela tem contrato vitalício na empresa, não vai ser mandada embora, vai trabalhar para sempre. E de repente, a entrevistadora perguntou para ela: mas Cássia, depois de tanta experiência, de tanta idade, o que você gosta de fazer? Ela falou: o que eu gosto de fazer é rezar o terço. Eu gosto de rezar o Santo Rosário. E a minha alegria, domingo, é ir à missa, para receber Jesus, para estar com os meus irmãos na fé. Uma das tristezas que eu tenho, e continua ela dizendo, é que quando eu era adolescente eu fiz um aborto. E eu não consigo, eu sofro até hoje para me perdoar por isso. E eu digo, aqueles que estão em casa, vocês que são mulheres grávidas, jamais façam isso. E ela continuou. E aí a apresentadora: então estamos na hora dos nossos comerciais, vamos para os comerciais, porque nós já vamos voltar daqui a pouco. E fizeram de tudo, e já cortaram ela. E aí depois chamaram em outro canal de televisão, e ela falou: eu digo com tristeza, mas eu vou denunciar. E ela dizia: existem escolas no Brasil, ela falando, que existe um local chamado beijômetro. Mais ou menos assim. O que é o beijômetro? Beijômetro é um lugar para adolescentes, filhos de idade de muitos dos filhos de vocês, 13, 14, 15, 16. E o beijômetro é para meninos e meninos, em um lugar, terem lá a intimidade deles. E o outro, para meninas e meninas terem o delas. Menina ficar com menina e menino ficar com menino. E ela falou: isso não é a lei de Deus. Isso não é a lei da natureza. Não precisa nem ter fé para saber que isso é errado. O que aconteceu com a Cássia Kiss? Processo, homofobia. E ela, tranquila, ela disse: eu sou católica. Isso daqui causou uma agitação no meio artístico. Começou a ser ignorada, teve várias dificuldades, mas veja, ela percebeu que na vida nós precisamos de algumas referências seguras para sermos felizes. E a igreja é uma referência segura. Padre, lá em Portugal teve um caso de pedofilia. Se foi só um, graças a Deus, deve ter muitos. Tem no mundo todo, infelizmente. O que se faz quando tem um caso de pedofilia? Investiga. Se o padre é culpado, cadeia. Pronto. A maioria dos casos de pedofilia acontece nas casas. Nas casas. Depois nos colégios, principalmente em aulas de educação física. E na igreja também acontece muito. Padre, que é isso, padre? Eu sou professora. Onde já se viu o padre falar isso? Querido irmão, isso é estatística. Acontece na igreja sem dúvida. Então, se for condenado, que cada um responsabilize pelos seus atos e pague por isso. Aconteceu também outro caso, há pouco tempo atrás, de um dos maiores psiquiatras do Brasil, Ítalo Marcilli, um professor de psiquiatria, um homem que tem vídeos e muito famoso na internet. Ele de repente falando abertamente sobre Jesus, falando abertamente sobre a igreja. E agora por fim, só para não estender muito, no Brasil existem muitos cursos online de educação financeira. Como ganhar dinheiro, como ser próspero. E muitos desses também falam como ser uma pessoa que tem controle sobre o seu temperamento, como ser uma pessoa bem realizada. E talvez o maior influenciador digital desta área, com quase 2,5 milhões de inscritos, Wendel Carvalho, ele fazendo um vídeo esses dias, ele disse assim no vídeo: caixão não tem gaveta. E aí parecia algo muito estranho, como que um homem que de repente vai ensinar as pessoas a ganhar dinheiro,
vai falar que caixão não tem gaveta, isso daqui ele está falando contra. Ele tem que ensinar as pessoas a ganhar dinheiro, tem que ensinar as pessoas a guardar dinheiro. Agora ele fala que caixão não tem gaveta. O que acontece com um homem desse? Isso daqui podia ser até um título para chamar atenção. E aí alguns dias depois apareceu a foto dele com a mulher que ele vivia, entrando na igreja e se casando na igreja católica, e ele professa assim publicamente: eu sou católico, eu acredito em Jesus Cristo, eu vou à missa, eu recebo a Eucaristia. Queridos irmãos e irmãs, antigamente aqui tinha Padre Domingos, hoje tem o Padre Daniel, daqui a pouco virá outro padre, depois virá outro. Antigamente era o Papa João Paulo II, grande João Paulo II, depois foi Bento, hoje é Francisco, daqui a pouco já terá outro, hoje é esse bispo, daqui a pouco terá outro. As pessoas vão mudando, mas a igreja é para sempre. Tenha orgulho ou procure conhecer a Igreja Católica. A Igreja Católica é a instituição mais sólida, a instituição mais linda, a instituição mais segura que existe. Jesus, quando ele envia os seus apóstolos, ele envia os seus apóstolos para que eles batizassem, celebrassem a Eucaristia, para que as pessoas pudessem ser católicas, para que as pessoas pudessem entrar no corpo místico de Cristo, que é a igreja. Que Jesus nos ajude a nos sentirmos felizes por sermos evangelizados, batizados e por participarmos da igreja. Que estas crianças que estão aqui hoje presentes, que daqui a pouco, daqui a alguns instantes, farão a profissão de fé. Talvez não tenham todo o conhecimento que os pais, que os catequistas têm, mas, queridas crianças, olhem aqui para o Padre, amem Jesus, amem Jesus. Existe na Igreja Católica muitas pessoas que voltaram depois que elas ficaram mais velhas. Mas por que muitas pessoas voltam para Deus quando elas ficam apenas mais velhas? Porque quando as pessoas ficam mais velhas, elas já têm experiência praticamente de tudo na vida. E aí elas vão ver aquilo que vale a pena. E aí elas vão ver que de tudo que existe, o que é mais lindo, o que é mais seguro, é Jesus. Não precisa deixar a igreja para perceber como que a igreja é importante. Então, que Jesus abençoe estas crianças, que Jesus ajude a cada um de nós, católicos, a conhecermos, a amarmos a nossa fé. Olha, o Padre encerra dizendo isso. Uma artista de televisão, atriz, o que você mais gosta? Podia se esconder, podia ser politicamente correta. O que eu mais gosto é de ir à missa. Coisa linda, que coragem, que audácia. Coragem, que liberdade. Quando alguém perguntar no seu trabalho, o que você faz fim de semana? Vou à missa, vou receber Jesus. Normalmente acontece num processo de uma pessoa que se santifica, acontece esses 3 passos. Primeiro eles vão zombar. Missa, que isso? Missa, que missa? Tanta coisa, tão ocupado, missa. Primeiro zombam. Depois aceitam. Viu que você não muda, aceitam. E depois você se torna referência. Quando alguém perde um familiar, quando alguém tem um problema, quando alguém está sofrendo, vão procurar você e diga assim: me ajuda, reza por mim, o que você acha? Me dê uma palavra de incentivo. Que cada um de nós também passemos por essas 3 fases. Primeiro, ironia, ridicularização, depois aceitação e depois referência. Que Jesus nos ajude. Que Jesus, através da sua igreja católica, apostólica, romana, continue nos conduzindo para a eternidade.